Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, amém? Sempre bom estar de volta aqui, rever gente querida, os nossos amigos, e eu quero agradecer a Deus por cada um dos visitantes que estão aqui nessa manhã, de coração, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus, viu? Só para situar um pouquinho, Guimarães, Marlene e Gustavo eu conheci no começo do mês, né, lá no congresso que nós tivemos. Bom ter vocês aqui nessa manhã. Aliás, me agraciaram com pão de queijo tão delicioso que tem um toque divino, não é isso? É bom mesmo. E então Deus abençoe, alegria ter vocês aqui. Bom ver aqui o Paulinho, a Lu, a Elô, menina de oração, ela orou tanto, rasgou até o joelho ali nas orações. É bom, já sei que me sinto mais seguro, Elô, obrigado. E claro, Julie está comigo, e a Melina, né? O Léo deve estar em algum lugar, só Deus sabe aonde. E meus amigos, claro, todos vocês, alegria demais tê-los aqui nessa manhã. Nós não temos muito tempo, então vamos ao que interessa, senão o pastor Marco vai falar, olha, vamos aí, Leandro, vamos, entrega aí o que o Senhor colocou no seu coração. Não é, Isabel? Não é isso mesmo? Amém. Olha, a cultura pop brasileira continuamente fala de um dos problemas que todos nós enfrentamos ou enfrentaremos em algum grau ou em alguma situação da nossa vida, que é o problema da solidão. A solidão vem em todos os tamanhos, formas e cores. Se você ainda não viveu, pelo menos a sensação de solidão, em algum momento da sua vida, invariavelmente você vai enfrentar isso. Você pode estar casado e se sentir só, pode estar cercado de pessoas e sentir-se só. Aliás, foi isso que disse a banda Skank, me sinto só. E a banda Barão Vermelho disse o seguinte, que a solidão era amiga do peito. O escritor sarcástico Nelson Rodrigues disse o seguinte, a pior solidão é a companhia de um paulista. Mas a solidão é uma coisa séria. A solidão é algo tão sério que, para você ter uma ideia, 74% das pessoas que se sentem solitárias não dizem a ninguém que se sentem solitárias. Não porque não tem alguém a quem dizer, mas porque se sentem desajeitadas ao compartilhar esse sentimento que incomoda tanto. No Reino Unido, eles estão levando isso tão a sério que no ano de 2018, professora Mônica, eles estabeleceram um ministério para lidar com o problema da solidão. Se fosse no Brasil, se anunciar aí o Ministério da Solidão, nós vamos achar que é uma piada prática. Mas lá não. Porque vários estudos, inclusive nos Estados Unidos, tratam do problema da solidão como um problema epidêmico, um problema de saúde pública. Porque veja só, quando alguém começa a se sentir sozinho e passa, em função disso, a se isolar ainda mais, ele aumenta o seu nível de estresse. Aumentando o seu nível de estresse, o seu organismo começa a produzir toxinas. Essas toxinas começam a produzir inflamações, e as inflamações desencadeiam uma série de doenças e dores. Não apenas isso. Os dados mostram que as pessoas que são mais solitárias fumam mais, bebem mais, comem mais, e com isso desencadeiam uma série de outros problemas de saúde. Sem dúvida alguma, a solidão é um problema sério. É curioso que os estudos também mostram que são os mais jovens que sentem mais ainda a dor da solidão, ao contrário do que alguns imaginam. A maioria pensaria que os mais idosos teriam problema de sensação de solidão, mas não é. São jovens que a partir dos 16 anos começam a sentir essa dor de deslocamento, de não pertencer, de não fazer parte. E aí toda sorte de abuso pode surgir na vida. Apesar da Organização Mundial da Saúde estudar e falar sobre isso, apesar do governo do Reino Unido ter um ministério sobre solidão, apesar de todos os dados e estatísticas e todos os estudos que se façam em torno disso, você sabe quem é o maior especialista em solidão? Nenhum deles. O maior especialista em solidão é uma pessoa chamada Jesus. E por que nós concluímos assim? Por favor,
Considere comigo Filipenses capítulo 2. Nós vamos ter que pensar vários versículos, eu vou fazer uma abordagem temática nessa manhã, e acompanha no que der. O que não der, você anota ou depois assiste de novo, que vai estar gravado e disponível na rede social. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 6. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia aqui de Jesus subsistir na morfê, na forma de Deus, descreve os seus atributos mais profundos, as suas qualidades inerentes. O que faz de uma rosa e não uma margarida, são seus atributos, a sua morfê, a sua forma mais profunda. Quando o texto, o autor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jesus subsistia nessa forma de Deus, ele está falando de toda essa glória que ele desfrutava em toda a eternidade, em harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus jamais, em seu estado divino e eterno, sofreu de solidão. Uma das razões porque na teologia cristã Deus deve ser uma triunidade é exatamente porque Deus é amor. E o amor não pode se expressar sozinho. Para que Deus seja amor, Deus precisa ser essa unidade composta por outras pessoas, que se amam eternamente. Logo, Deus não nos criou porque Ele tinha qualquer carência, porque Ele fosse só, nada disso. Nenhuma dessas canções da cultura pop brasileira estariam nos lábios de Deus, porque Deus jamais sofreu de solidão. Mas Jesus, Ele não se agarrou à sua divindade, e Ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou de si mesmo. Aliás, vale lembrar que essa é uma passagem muito profunda. Os teólogos batem cabeça para tentar entender o que significa que Jesus se esvaziou. Certamente não foi um suicídio divino. Ele não deixou de ser Deus ao se esvaziar. O que significa, então? Bom, a maioria dos estudiosos conservadores concorda que, ao despir-se da sua glória, Ele deixou tudo aquilo que representava os prazeres eternos da sua divindade e se vestiu de carne humana, velado da sua glória pela carne humana. Ele caminha em direção à solidão, a se tornar servo, e, como dizia Barclay, o mais baixo dos servos, disposto a morrer na cruz. Mas nós sabemos também a respeito do seu nascimento. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, o evangelista nos diz: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e deu à luz ao seu primogênito filho, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós lemos esse texto normalmente na época do Natal. E a história é sempre essa, o drama de estar em Belém para participar do censo e não encontrar um lugar adequado para que Maria possa dar à luz ao seu filho primogênito, não unigênito, porque nós sabemos dos evangelhos, Jesus tinha outros irmãos e outras irmãs, mas o seu filho primogênito. Onde nasce o Filho de Deus? Ele nasce numa estrebaria. Agora, nós sabemos que naqueles dias, assim como em muitos lugares na área rural, o nascimento natural de uma criança é uma grande celebração. As tias estão presentes, os avós estão presentes, se tiver uma parteira, ela está presente. É uma grande festa. Naquela época, ficava ali na expectativa do que acontecia, como nasceu a criança. Mas Jesus não tem nenhum parente com ele, exceto seu pai adotivo, José, e sua mãe Maria. Nenhuma tia, nenhuma avó, nenhum primo para brincar em volta da casa. Solidão. O Deus da glória se encarna e nasce de maneira solitária. Não fosse a provisão do seu Pai Celestial, era exatamente assim que seria. Mas depois do seu nascimento, na primeira infância de Jesus, nós vemos em Mateus capítulo 2 que, em breve, ele teve que sair e imigrar rapidamente, às pressas, para o Egito. Diz assim o capítulo 2 de Mateus, versículos de 13 em diante.
Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, e esses que partiram são os sábios do Oriente, a José e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Nós não sabemos exatamente as datas aqui, mas fique comigo, por favor. Primeiro, quando os sábios do Oriente visitaram Jesus, Lucas usa palavras diferentes no seu evangelho para descrever a faixa etária de Jesus, e Mateus descreve usando a mesma terminologia, paidion, o que significa duas palavras gregas para criança. Você está comigo aí, diga amém. Uma é brefos. Brefos é um infante, um bebê. Paidion é um menino, uma criança. Já talvez, o Gustavo está com quanto? 4. O Gustavo já está bem grande. Uma criança menor, talvez uns 2 anos. Mas entraria ainda, viu, Gustavo? Entraria aí na idade de Jesus. Nós não sabemos exatamente quantos anos. Mas pelo fato de que Jesus não está mais lá na estrebaria, mas está numa casa quando ele é visitado, e pelo fato de que Herodes perguntou aos sábios do Oriente quando eles tinham visto a estrela, e pelo fato de Herodes ter ordenado a morte de todas as crianças, paidion, não brefos, não todos os bebês, mas todos os meninos de 2 anos para baixo, é possível que a essa altura Jesus já não fosse um bebezinho, mas tivesse 2 anos vivendo ali em Belém. É uma possibilidade. Mas no meio de uma noite, sem dar tempo necessário para que Maria empacotasse tudo adequadamente, e levasse todas as malas que uma mulher deseja levar para a viagem, um anjo aparece e diz que eles têm que sair imediatamente daquele lugar. Você pode imaginar o que significa toda essa quebra de vínculos, depois de pelo menos aproximadamente 2 anos, e eles se vão. Vão para onde? Vão para o Egito. Nós sabemos da história que os egípcios não recebiam muito bem, especialmente nesse período, os judeus, mas é lá que eles vão viver. Quanto tempo? Nós não sabemos exatamente. Mais uma vez temos um desafio da cronologia. Depende quando foi estabelecida a data exata da morte de Herodes. Possivelmente 4 anos antes de Cristo. Eu sei que isso é meio estranho, porque a cronologia começa a contar, na verdade, depois do nascimento de Jesus, quando fala do primeiro ano do nascimento de Jesus. Confuso? Se você tiver interesse, me manda uma mensagem. Eu escrevi um artigo sobre isso, eu mando uma cópia para você. Seja como for, é possível, e se você está comigo, diga amém, ok? É possível que Jesus tenha vivido ali no Egito, talvez alguns meses, ou talvez 2 anos. E de repente, conforme o anjo disse, quando eu anunciar para você, volta para a terra de Israel. Vem um anúncio, empacota tudo e retornam para as terras de Israel. E para onde vão? Quantos aqui têm filhos? Deixa eu ver, quantos têm filhos? Muito bem. Se o seu filho está sob a ameaça de ser perseguido por alguém, certamente você vai procurar o lugar mais obscuro possível para criar o seu filho. Você vai procurar criar seu filho com o maior anonimato possível para tentar preservá-lo. E isso leva essa família a morar em Nazaré. Nazaré sequer é mencionada no Antigo Testamento. Se não me falha a memória, há uma citação no livro de Flávio Josefo, uma única, e talvez ainda disputável, a respeito de Nazaré. Um lugar obscuro, talvez para tentar criar esse menino num lugar de segurança. Mas tudo isso aumentava, do ponto de vista humano, um isolamento ainda maior. Se ele criou qualquer vínculo em Belém, foi quebrado abruptamente. Se criou qualquer vínculo no Egito, foi quebrado abruptamente. E lá está ele, num lugar isolado. Diz assim o texto de Mateus. Tendo eles partido, capítulo 2, a partir do versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar matar o menino. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu estou pressionado com o horário aqui, tá?
Essa profecia do Egito chamei meu filho é possivelmente uma referência ao fato de que há uma imagem, nós chamamos isso de pictografia, quer dizer que assim como Israel viveu no Egito, era um tipo, uma figura da pessoa de Jesus. E assim como Deus, então, tirou Israel do Egito, agora Ele tirava o seu filho Jesus do Egito. Não necessariamente uma profecia específica, mas uma profecia pictoral, de imagem, de tipo. Israel representava Jesus, que mais tarde viveria no Egito. E então, ele vai viver em Nazaré. Mais uma vez, o texto nos diz que ele viveu em Nazaré e cumpre ali uma profecia. Nós não encontramos novamente uma profecia específica sobre ser chamado nazareno. Há 3 possibilidades para se entender isso. Uma, que a palavra nazareno é próxima de um vocábulo hebraico e significaria renovo. Possível, mas eu acho um pouco improvável nesse caso. A segunda possibilidade seria que a palavra nazareno estivesse ligada a essa região obscura. E a terceira, que eu concordo mais, seria o cumprimento profético verbal apresentado no Antigo Testamento, Isaías capítulo 49, quando Jesus é chamado de desprezado e aborrecido das nações. A segunda alternativa quer dizer que não seria uma profecia registrada, escrita, mas apenas uma profecia verbal que correu entre os profetas. Me parece que a ideia é que o fato de ser nazareno, ser de Nazaré, não era um lugar que lhe dava qualquer tipo de status social, mas o contrário disso. Dizer que a sua origem era de Nazaré depunha a sua formação como pessoa. E isso me parece que cumpre Isaías 49, desprezado e aborrecido. E depois disso, 12 anos de cortina sobre Jesus, morando ali. Não sabemos o que acontece com ele, exceto pelo fato que em Lucas capítulo 2, versículo 46, nós nos deparamos com aquilo que chamamos de o bar mitzvah de Jesus. Todo menino judeu, quando chega a 12, 13 anos, faz os seus próprios votos diante de Deus e assume o compromisso de ser um filho da lei de Deus, é onde encontramos em Lucas. E você se lembra o que acontece ali, versículo 46 diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Jesus vai celebrar o seu bar mitzvah, pelo menos essa é a dedução que nós temos do texto, e o que os seus pais acabam fazendo, a essa altura, possivelmente já com mais crianças, meninas, meninos, eles vão embora, gente. E um dia depois de viagem, eles se dão conta que Jesus não está entre eles, não está com nenhum parente, não está com nenhum amigo, não está em nenhuma caravana. Você já perdeu seu filho alguma vez? Eu já perdi algumas vezes. E da Melina eu não vou contar porque ela está no recinto, então vou contar do Leonardo que não está no recinto. Uma vez nós saímos do culto, lá na igreja em Mogi, e fomos para casa. E quando eu chego em casa, Julie não tem o Leonardo, fomos em 2 carros separados. O Leonardo não está com ela, o Leonardo não está comigo. E aí alguém me liga: pastor, tudo bem? Você esqueceu o Leonardo aqui, você quer que entregue em algum lugar? E aí, não, leva para sua casa, daqui um dia... É terrível, mas são coisas que podem acontecer. E Jesus foi esquecido, mas não por algumas horas, um dia inteiro. E 3 dias depois é que eles vão encontrar, porque é óbvio, se eles viajaram um dia inteiro, notaram que ele não está ali, quanto tempo demora agora de viagem? Mais um dia inteiro. Eles chegam em Jerusalém, agora para encontrar Jesus levou mais um dia, 3 dias depois, eles encontram Jesus. Jesus sabe o que é solidão. Jesus sabe o que é ser esquecido pelos próprios pais. Jesus sabe o que é crescer e não criar vínculos profundos. E depois disso nós reencontramos o nosso Salvador, já com 30 anos, inaugurando o seu ministério público. Mas sabemos que o seu ministério público não foi um ministério sem desafios e sem viver em solidão. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos 19 e 41,
nos mostram que Jesus sofria de preconceito. Diz assim o texto: então eles lhe perguntaram, e aqui são os fariseus, líderes religiosos do povo de Israel: onde está o teu pai? Onde está o teu pai? Foi a pergunta que fizeram. E o versículo 41, os fariseus dizem: nós não somos bastardos, nós temos um pai. O que vocês acham que Jesus carregava sobre si como a pecha de ser um filho bastardo? Aliás, entre os judeus, até hoje há tradições que afirmam isso, que Jesus, na verdade, era filho de um soldado romano que abusou de uma jovem chamada Maria. Jesus provavelmente cresceu com esse preconceito, de ser chamado de filho ilegítimo. E na fase adulta, ele ainda tem que lidar com isso. Mas um texto que realmente me chama a atenção é João 17. Aliás, Jesus respondeu à altura. Quando eles disseram: nós não somos bastardos, Jesus falou: não, o pai de vocês é o diabo. A gente sabe quem é o pai de vocês. João 17 é um texto fascinante. Esse texto está dentro de uma seção do Evangelho de João, que nós chamamos de discursos de despedidas de Jesus. Quer dizer, ele está ali no limite de encerrar o seu ministério terreno e retornar àquela glória de outrora. E lá em João 17, versículos 4 e 5, nós nos deparamos com essa oração de Jesus, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, note isso, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sabe qual é a impressão que eu tenho dessa oração? Saudade da casa, saudade do céu, saudade daquela glória. Claro, estamos falando do ponto de vista humano, saudade daquela glória que ele tinha com o Pai. Quando nós moramos nos Estados Unidos, um tempo, eu e a Julie, eu senti saudade da minha terra natal. Eu lembrava: a minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá, né? Lembram disso? Eu sentia saudade de pão com mortadela, sentia saudade de pão de queijo, sentia saudade da minha terra. E num certo sentido, quando Jesus diz assim: Pai, eu cumpri a sua obra aqui, agora eu quero aquela glória que nós tínhamos juntos de novo, antes da fundação do mundo. Há aqui uma certa saudade do céu. Além disso, poderíamos considerar: Jesus era um homem perfeito, vivendo com gente imperfeita. Jesus é o homem santo, vivendo entre pecadores. Isso por si só o levaria a viver algum tipo de isolamento. Mas certamente, você me dá mais 5 minutinhos? Deixa eu ver. 5 minutinhos. Mas certamente nenhuma dessas descrições que vimos até agora demonstra ainda maior a solidão que Jesus experimentou do que aquela que encontramos no Getsemane e na cruz. Veja só, no Getsemane, os 3 evangelistas apresentam, os evangelistas sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, 26 de Mateus, 14 de Marcos e 22 de Lucas, em que eles estão juntos nesse jardim, que o nome significa uma prensa de azeitonas ali, onde apertado, esmagado, e Jesus vai orar. Os discípulos que estão mais próximos, Pedro, Tiago e João. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus tomado de pavor e angústia. Não porque ele tivesse medo da cruz ou dos homens, mas porque ele sabia o que significava receber todo o cálice da ira de Deus sobre a sua vida em favor dos pecados de toda a humanidade e de todos os tempos. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
Eu não sei de onde tiraram a ideia que um crente não pode enfrentar uma tristeza profunda. Aqui nós temos o Salvador de todos os homens dizendo: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 37. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Quando pudesses vigiar nem uma hora, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam nem o que responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis? Levantai, basta, chegou a hora. No momento mais difícil da sua oração, da sua angústia, em que ele conclama os seus discípulos mais próximos para orar com ele, ainda assim, ele está só. E na cruz nós sabemos, a descrição nos diz, em todos os evangelhos, que Jesus, do alto da cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Esse afastamento do Pai, ou melhor, essa sensação de que Deus, o Pai, estava longe dele. Importante, primeiro, Deus não foi para algum outro lugar, para o Bahamas e desapareceu. Deus é onipresente, Deus está presente em todos os lugares. A ideia de que havia ali um abandono divino é porque quando se fala do distanciamento de Deus, se fala de não se desfrutar das bênçãos de Deus ali. E ele dá esse brado: Ilahi, Ilahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É essa sensação humana que todos nós já sentimos alguma vez, que parece que Deus está tão longe de nós. Mas Lucas nos diz no capítulo 23, versículo 46, que Deus não estava longe, Deus estava perto, tão perto, que quando Jesus clama em alta voz, ele diz assim: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Era uma sensação de abandono, mas o seu Pai estava presente e recebe o Espírito de Cristo. Ao fazer isso, meus queridos, em toda a sua história, e é por isso que nós fizemos uma síntese da cristologia aqui, da vida de Jesus, um estudo de Jesus, porque Jesus não esteve apenas só no Getsemane, Jesus não esteve apenas só quando estava pregado na cruz, Jesus viveu uma vida de solidão. E nós sabemos que assim vivendo, ele cumpriu a profecia de Isaías 53, 3, que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse foi o nosso Salvador. Por que tudo isso? E o que tudo isso diz a nosso respeito? O maior especialista em solidão não é a ONU, não é a Organização Mundial da Saúde, não é o governo britânico, não são as pesquisas do Donald Trump, não é a Cruz Vermelha Britânica que tem se debruçado sobre esses dados. O maior especialista na angústia e na dor da solidão é Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele foi assunto aos céus. E lá nos céus ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, diz que Jesus, como nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, e agora nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fragilidades, porque ele mesmo foi tentado como nós, e ele sabe exatamente o que nós enfrentamos. Se tem alguém que pode ajudar você na sua solidão, que pode resolver a sua angústia, a sua dor mais profunda de solidão, que talvez ninguém saiba que você está vivendo, esse alguém é Jesus. Ele sabe o que é isso.
como eu li certa vez, se você está cercado de problemas e dificuldades e angústias, na frente, ao lado, atrás, lembre-se que para cima está sempre aberto. Está sempre aberto para cima. Deus está sempre vendo você. E Ele está sempre interessado em você. Eu concluo com a história desse garotinho, que viu um homem que estava vendendo uns cachorrinhos, e quando ele viu, ele veio com um pouquinho de dinheiro e para ver se ele conseguia comprar algum dos cachorrinhos, mas ele tinha um valor que era menos da metade do preço dos cachorrinhos que ali estavam. E ele perguntou para o dono: será que eu consigo comprar algum com esse dinheiro? O homem falou: olha, tem um aqui, mas ele nasceu com a perna atrofiada. Não sei se você vai querer, porque ele vai viver o resto da vida assim com essa perna atrofiada. Então o menino disse: eu quero esse. Ele falou: você tem certeza? Vai dar muito trabalho esse cachorro com a perna atrofiada. E aí o menino puxou a perna da calça e mostrou que ele tinha uma perna faltando. Ele falou: não, eu sei dos cuidados que eu precisei, e eu sei que cuidado esse cachorrinho vai precisar. Guardadas as proporções de qualquer analogia, Jesus sabe o que nós sofremos. Jesus sabe o que é solidão. Jesus sabe o que é que custa para amparar alguém. E se você tem vivido assim, com a necessidade de ser amparado, amparada, venha a Ele, clame a Ele. Você tem um sumo sacerdote que se importa com você. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque rápida e brevemente nós consideramos a vida do nosso Salvador Jesus. Jamais entenderemos a profundidade do que foi feito por nós. Mas nessa manhã nós meditamos brevemente que se tem alguém que entende o que é solidão, esse alguém é Jesus. E Pai, nós te louvamos porque Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está à tua destra, onde intercede por nós como nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fragilidades, Pai. Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos nessa manhã. Eu te peço pelos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram, aqueles que estão angustiados e enlutados, que na pessoa bendita do Salvador Jesus possam encontrar conforto e consolo. É no nome dEle, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Chama o pastor Marcos, prazer estar com vocês, Deus abençoe.